Pessoal, e agora, na nossa última unidade, que é a 6, vamos falar da proteção radiológica e das aplicações, tá? Então, pessoal, com relação à radioproteção, a gente tem que entender que qualquer medida, qualquer regra, qualquer coisa que a gente possa aplicar para prevenir danos à biologia oriundos dessas radiações ionizantes. Hoje, mundialmente existem regras e nacionalmente existe a CNEM, que redige ou cria as regras ou as normas de radioproteção para serem aplicadas no Brasil. E a radioproteção ela é regida por um princípio que é chamado ALARA, que significa quanto mais exível possivelmente possível, né, do uso dessa radiação vai ser melhor. E aí nós temos a classe dos princípios de radioproteção e dos fatores de radioproteção. E os princípios são 3, que é a otimização, limitação de dose e justificação. E os fatores são 3 também, que é tempo, blindagem e distância. E aí, só para falar com relação aos princípios, a gente tem que definir o que é justificação. Qualquer procedimento radiológico tem que ser justificado. Não adianta tu chegar lá no hospital e querer fazer um raio-x tórax só porque tu está com uma leve tosse. O médico ele tem que te examinar, ele tem que entender que aquilo ali vai ser necessário fazer uma radiografia, então tem que ter essa justificação. A otimização é tudo que puder ser aplicado para a gente reduzir a dose de radiação, uma colimação bem adequada, não repetir exame, enfim, outros exemplos que a gente pode aplicar para a gente otimizar aí a dose de radiação. E aí a gente tem, por exemplo, a limitação de dose, que está muito voltada aí para a questão profissional. Então, assim, o olho, ele tem uma acessibilidade, a tireoide uma outra acessibilidade, as gônadas uma outra acessibilidade. Por isso que existem os EPIs. Por exemplo, se eu precisar conter uma criança, eu tenho que usar o protetor de tireoide, o óculos plumbífero e o avental, porque são áreas bem sensíveis. São áreas que, por exemplo, tem limite aí para que sejam obedecidos e a gente não tenha aí lesões se descumprir esses limites. Tá? No sentido, basicamente, da limitação de dose, ela vem se aplicar aos trabalhadores ocupacionais que podem receber até 20 milisievert, que é numa média de 5 anos. Para o público geral, aí, 1 milisievert, por exemplo, cristalino, 20 milisievert, pelos extremidades, 500 milisievert, e enfim, nós temos aí basicamente essa questão aí dos 3 princípios da radioproteção. Falando dos fatores, que é tempo, blindagem e distância, com relação ao fator tempo, quanto menor tempo em contato com da fonte é melhor, tá? A distância, quanto maior a distância, também é melhor. E aí tem uma lei que é chamada Lei do Universo Quadrado de Distância. Se a gente está a uma determinada distância, por exemplo, 1 metro, a gente vai receber como se estivesse a 1 metro quadrado, ok? Então isso explica a distância. E a blindagem, pessoal, quanto maior, a blindagem também é melhor. E com relação à blindagem, a gente tem falado das barreiras físicas, né? Para barrar essa radiação, as salas de raio-x, as paredes são blindadas, por exemplo, e também dos aventais de chumbo, protetor de tireoide, óculos plumbífero também, que tem que ter uma proteção justamente para a gente ter aí a funcionalidade deles. Falando sobre os equipamentos de proteção individual, são os EPIs, a gente vem falar de todos, né, que vão aí ajudar a nos proteger. Avental de chumbo, protetor de tireoide, óculos plumbífero, enfim, como eu já tinha dito anteriormente, tá? Tem que ter determinados cuidados ao manusear eles são pesados, eles não podem ficar dobrados, enfim, e eles são regidos por uma certa espessura. Por exemplo, para proteger o tronco e os órgãos vitais, eu tenho um EPI chamado avental plumbífero. Ele tem ali por fora uma borracha com sais de chumbo, ok? Mas ele tem que ter ali uma espessura de 0,25 a 0,5 mm de chumbo. Se não tiver isso aí, não vai resolver. E também, se a gente for para uma radioterapia, essa espessura de chumbo não vai ser útil para proteger, né? É só para que vocês entendam. E aí eu estou colocando vários exemplos aí na apostila para que vocês possam olhar.
E com relação às barreiras, é uma porta que é blindada, é um vidro que tem proteção, as paredes que são blindadas, isso aí a gente tem como as barreiras, tá? E só para finalizar, a gente vai falar rapidamente sobre os radioisótopos. Com relação às produções dos radioisótopos, eles são produzidos artificialmente por meio de reator, gerador e acelerador de partículas. Hoje no Brasil, artificialmente, se faz o uso lá do IPEM, de um reator nuclear para produzir iodo-131, o próprio molibdênio 99, tá? E, enfim, hoje lá no IPEM se produz em longa escala e que basicamente distribuído para todo o Brasil, tá? Com relação à parte de produção por meio de aceleradores de partícula, nós vamos ter os ciclotrons, que são os aceleradores de partículas que produzem, por exemplo, o Flu-18, que é utilizado lá em PET, tá? Nós vamos ter, por via de geradores, o tecnésio 99 metastável, que é utilizado em grande escala na medicina nuclear, na maioria dos exames de cintilografia realizados na medicina nuclear, tá? Então, nós temos aí a aplicação deles na medicina, no diagnóstico, por exemplo, nas cintilografias, para PET, para fazer iodoterapia, na terapia justamente para fazer o tratamento do câncer de tireoide, tá? O lutécio para terapia de tumores alvos neuroendócrinos, o cobalto 60 e o irídio 192 para radioterapia externas e braquiterapia. Na indústria, nós vamos ter para medição de espessura de densidade, com a Merício 241 e o Césio 137, no controle de qualidade, na detecção de vazamentos, na esterilização de produtos médicos e de alimentos. Em pesquisa científica também nós vamos ter estudos metabólicos e bioquímicos, que são os traçadores e marcadores, a marcação de moléculas, os ensaios imunológicos, e nós vamos ter a geologia e a arqueologia, onde vai ter a datação com o carbono 14. Então vejamos aqui que tem muita aplicabilidade, mas a gente tem que ter o cuidado. E esses cuidados estão voltados para a questão da radioproteção. E aqui, meu querido, nós estamos finalizando uma disciplina que é a denominada Física Aplicada. Eu espero que vocês tenham entendido, eu aconselho vocês lerem todas as unidades, praticarem todos os exercícios para que vocês consigam fazer uma boa avaliação, tá? E é isso, vejo vocês em outras unidades e outras disciplinas.